Meu irmão gritou aquelas palavras na frente de toda a família. Dê-me sua herança ou saia desta família. Você escolhe. Por alguns segundos ninguém respirou. Eu estava sentada à mesa da minha mãe, em Campinas, São Paulo, segurando uma xícara de café que já tinha esfriado. Olhei para meu irmão, Rafael, tentando entender como o homem que cresceu dividindo o mesmo quarto comigo podia falar daquele jeito. Eu tinha 33 anos. Rafael era 2 anos mais velho. E naquela noite, ele decidiu que meu lugar na família tinha um preço. O mais estranho é que ninguém parecia surpreso. Minha mãe baixou os olhos. Meu pai permaneceu em silêncio. Minha cunhada mexeu no guardanapo, como se aquilo fosse apenas mais uma discussão familiar. Mas eu sabia que havia algo errado. Porque aquela não era a primeira vez que Rafael tentava colocar as mãos no dinheiro que nosso avô havia deixado para mim. Meses antes, quando o inventário começou, ele havia dito que eu não precisava daquela herança. Segundo ele, eu era solteira. Tinha meu próprio apartamento e conseguia me sustentar. Rafael, por outro lado, tinha dívidas. Muitas. Eu sabia disso porque, durante anos, minha família tinha usado o meu nome como sinônimo de responsabilidade. Quando alguém precisava de dinheiro, eu ajudava. Quando Rafael errava, eu consertava. Quando meus pais precisavam de alguma coisa, eu aparecia. Mas naquela noite, percebi que havia uma diferença entre ser útil e ser amada. Rafael empurrou a cadeira para trás e apontou para mim. Você sempre acha que é melhor do que nós. Então prove. Dê sua parte para mim ou vá embora. Meu coração bateu forte. Eu olhei para minha mãe esperando que ela dissesse alguma coisa. Ela finalmente levantou os olhos. Filha, talvez seja melhor evitar uma briga. Evitar uma briga. Foi quando alguma coisa dentro de mim mudou. Eu não gritei, não chorei, nem tentei convencer ninguém. Apenas coloquei a xícara sobre a mesa. Tudo bem, respondi. Rafael sorriu, convencido de que tinha vencido. Mas ele não sabia de uma coisa. Eu já havia descoberto por que ele estava tão desesperado para receber minha herança. E o que eu tinha encontrado naquela pasta, escondida no escritório do meu pai, mudaria completamente aquela família. Naquela noite, porém, eles ainda acreditavam que eu seria a irmã que sempre cedia. Eles estavam prestes a descobrir que aquela versão de mim tinha acabado. Na manhã seguinte, acordei antes do despertador. Fiquei alguns minutos olhando para o teto do meu apartamento em Campinas, tentando decidir se aquilo que eu havia descoberto realmente podia ser verdade. Na noite anterior, eu tinha levado a pasta comigo. Não contei a ninguém. Dentro dela havia cópias de documentos antigos, recibos e uma sequência de transferências bancárias que eu nunca tinha visto antes. Todas estavam relacionadas à conta que meu pai administrava, para cuidar de parte dos bens deixados pelo meu avô. O problema era que alguns valores tinham desaparecido, e quase todos os depósitos terminavam na mesma conta. A conta de Rafael. Peguei meu celular e liguei para uma advogada conhecida da família, Helena. Eu não queria tirar conclusões sozinha. Helena, preciso que você verifique alguns documentos para mim. Mas, por favor, não diga nada aos meus pais. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Você descobriu alguma coisa? Talvez. Enviei as fotos. 2 horas depois, ela me ligou. A voz dela estava diferente. Você precisa vir ao meu escritório. Quando cheguei, Helena colocou os documentos sobre a mesa e apontou para uma assinatura. Este documento autoriza movimentações da herança durante o processo. E quem assinou? Ela me encarou. Seu pai. Meu estômago apertou. Mas por quê? Helena abriu outro arquivo. Porque Rafael alegou que precisava de dinheiro para quitar dívidas de uma empresa. Eu balancei a cabeça. Meu pai sabia? Parece que sim. Fiquei olhando para aqueles papéis sem conseguir falar. Então percebi outra coisa. As transferências não começaram depois da morte do meu avô. Tinham começado meses antes. Ou seja, alguém já estava retirando dinheiro enquanto meu avô ainda estava vivo. Helena, perguntei. Meu avô sabia disso? Ela respirou fundo. Isso é justamente o que precisamos descobrir. Naquela tarde, voltei à casa dos meus pais. Minha mãe abriu a porta e tentou sorrir. Você veio conversar? Vim buscar algumas coisas. Rafael apareceu no corredor. Assim que me viu, cruzou os braços. Espero que tenha pensado melhor. Eu o encarei. Pensei. Ele sorriu. Então? Não vou entregar minha herança. O sorriso desapareceu. Meu pai surgiu atrás dele. Não transforme isso numa guerra, filha. Eu não estou transformando nada em guerra, respondi. Só quero entender onde foi parar o dinheiro do vovô. O silêncio que veio depois foi diferente. Minha mãe empalideceu. Rafael desviou os olhos. E foi nesse instante que percebi que eu tinha acertado alguma coisa. Que dinheiro? Minha mãe perguntou. Eu tirei uma cópia dos documentos da bolsa e coloquei sobre a mesa. Rafael ficou imóvel.
Meu pai olhou para os papéis e depois para mim. Quem te deu isso? Eu mesma encontrei. Ninguém respondeu. Então Rafael pegou o documento, amassou-o na mão e disse: Você não sabe do que está falando. Eu mantive a calma. Então explique. Ele não explicou. Em vez disso, saiu da sala. Naquele momento, eu entendi que a ameaça da noite anterior não tinha sido sobre minha herança. Era sobre impedir que eu descobrisse a verdade. E pela primeira vez, eu queria saber exatamente o que minha família estava escondendo de mim. Naquela noite, voltei para casa com uma sensação que não conseguia explicar. Eu deveria estar furiosa, talvez até decepcionada. Mas acima de tudo, eu estava curiosa. Se meu pai tinha autorizado aquelas transferências e Rafael tinha recebido o dinheiro. Por que todos estavam tão desesperados? Para que eu entregasse minha parte da herança? No dia seguinte, Helena me ligou. Eu encontrei mais uma coisa. Meu coração acelerou. Não diga que há mais. Ah, e você precisa ver pessoalmente. Fui até o escritório dela naquela mesma tarde. Helena colocou uma pasta azul sobre a mesa. Esses documentos vieram do banco. São registros antigos. Ela abriu a primeira página. Era uma transferência feita para Rafael. Depois outra. Depois outra. O total era muito maior do que eu imaginava. Mas havia algo ainda mais estranho. Veja a data, Helena disse. Olhei. A transferência havia sido feita apenas 3 dias depois de meu avô ter sido internado. Isso não faz sentido. Exatamente. Ela virou outra página. Seu avô deixou instruções específicas. Parte do patrimônio deveria ficar protegida até que você completasse 35 anos. Eu fiquei imóvel. Então por que meu pai conseguiu movimentar o dinheiro? Helena apontou para uma assinatura. Porque alguém apresentou ao banco uma autorização alegando que seu avô tinha mudado as condições. Meu coração disparou. Meu avô nunca faria isso. Eu também achei estranho. Então ela me entregou uma cópia. No rodapé havia uma testemunha. Meu irmão, Rafael. Senti um frio percorrer minhas costas. Naquela noite fui novamente à casa dos meus pais. Dessa vez não avisei ninguém. Encontrei minha mãe na cozinha. Ela estava preparando café. Mãe, eu preciso fazer uma pergunta. Ela não respondeu. Vovô mudou o testamento? A colher parou no ar. Foi uma reação pequena, mas eu vi. Por que você está perguntando isso? Porque encontrei documentos. Ela colocou a xícara sobre a bancada. Filha, certas coisas são complicadas. Complicado é descobrir que meu irmão recebeu dinheiro que deveria estar protegido. Ela começou a chorar. Aquilo me atingiu mais do que qualquer grito. Mãe, você sabia? Ela demorou a responder. Eu sabia que Rafael estava com problemas. Não foi isso que perguntei. Ela fechou os olhos. Seu pai tentou ajudar. Com o dinheiro do vovô? Ela não disse nada. Naquele instante ouvi passos no corredor. Rafael apareceu. Chega! Eu me virei. Ele estava pálido. Você não vai destruir nossa família por causa de dinheiro. Eu quase ri. Vocês estão tentando me expulsar da família para ficar com o meu dinheiro. Você não entende. Então me faça entender. Ele ficou em silêncio. Eu dei um passo à frente. Quanto você recebeu? Rafael apertou a mandíbula. Não importa. Importa para mim. Ele finalmente explodiu. Eu estava tentando salvar minha empresa. A frase ecoou pela cozinha. Minha mãe começou a chorar novamente. Eu fiquei parada. Então era isso. Rafael passou a mão pelo rosto. Eu ia devolver. Quando? Ele não respondeu. Quando, Rafael? Silêncio. Então meu pai apareceu atrás dele. E pela primeira vez meu pai não tentou defender meu irmão. Ele olhou para mim e disse: Seu avô descobriu. Meu coração parou. Descobriu o quê? Meu pai abaixou a cabeça. Descobriu que Rafael estava usando o dinheiro. E ele respirou fundo. Seu avô mandou preparar novos documentos. Helena tinha razão. Meu avô havia protegido minha herança. Mas havia mais. Meu pai colocou uma mão trêmula sobre a mesa. Antes de morrer, ele deixou uma carta. Uma carta para quem? Meu pai levantou os olhos. Para você. Naquele momento, Rafael ficou completamente imóvel. Eu percebi que ele não tinha medo de perder o dinheiro. Ele tinha medo do que estava escrito naquela carta. Meu pai foi até o escritório. Voltou alguns minutos depois segurando um envelope antigo. Meu nome estava escrito na frente com a letra do meu avô. Segurei o envelope sem abrir. E pela primeira vez desde que aquela briga começou, eu percebi que talvez minha herança não fosse a coisa mais importante que meu avô havia deixado para mim. A verdade era, e quando eu abrisse aquela carta, ninguém naquela casa poderia esconder o que realmente tinha acontecido. Fiquei alguns segundos segurando o envelope. Meu nome estava escrito na frente com a letra trêmula do meu avô. Olhei para Rafael. Ele parecia ter perdido toda a coragem que demonstrara naquela noite. Abra, meu pai disse.
Puxei o papel lentamente. Dentro havia uma carta curta, mas cada palavra parecia pesar toneladas. Meu avô começava dizendo que sempre soube que Rafael enfrentava dificuldades, mas que ajudar alguém não significava permitir que essa pessoa destruísse a própria vida. Depois veio a parte que mudou tudo. Ele explicou que havia descoberto que Rafael vinha usando dinheiro da família para cobrir dívidas pessoais e que meu pai havia permitido algumas movimentações, acreditando que conseguiria resolver tudo antes que alguém percebesse. Meu avô não confiava mais naquela situação. Por isso, havia protegido legalmente a maior parte da minha herança. Mas havia uma última coisa. Ele escreveu que não queria que eu entregasse meu dinheiro para manter a família unida. Queria que eu escolhesse minha própria vida. Quando terminei de ler, minhas mãos tremiam. Minha mãe chorava em silêncio. Meu pai permanecia olhando para o chão. Rafael, porém, estava furioso. Ele não tinha o direito de fazer isso. Levantei os olhos. Ele era o dono do patrimônio. Você sempre foi a favorita. Aquela frase me atingiu. Não porque fosse verdadeira, mas porque finalmente mostrava o que estava por trás de tudo. Rafael não queria apenas o dinheiro. Ele queria que eu me sentisse culpada por ter sido protegida. Rafael, eu disse calmamente, eu não escolhi receber essa herança. Ele ficou em silêncio. E você não escolheu ter dívidas, mas escolheu esconder tudo isso. Meu pai finalmente falou. Filho, chega. Rafael olhou para ele. Agora você está do lado dela? Meu pai respirou fundo. Não estou do lado de ninguém. Estou cansado de mentir. Foi a primeira vez que ouvi meu pai admitir aquilo. Naquela mesma semana, Helena iniciou o processo para bloquear qualquer nova movimentação dos bens. Também descobrimos que parte do dinheiro usado por Rafael ainda estava em uma conta empresarial. Ele teria que devolver o que pudesse e responder legalmente pelo restante. Eu poderia ter ido até o fim para destruí-lo, mas não era isso que eu queria. Eu queria justiça. Então fiz uma escolha. Não entregaria minha herança. Também não usaria o dinheiro para me vingar. Usaria uma parte para realizar algo que meu avô sempre quis. Criar uma pequena bolsa de estudos para jovens da nossa cidade que precisassem de apoio para estudar. Quando contei isso à minha mãe, ela chorou. Seu avô ficaria orgulhoso. Eu sorri. Eu espero que sim. Meses depois, a situação da família mudou completamente. Rafael teve que vender algumas coisas para pagar as dívidas. Pela primeira vez, precisou assumir responsabilidade pelas próprias decisões. Meu pai pediu desculpas. Minha mãe também. Mas eu aprendi que perdoar alguém não significa permitir que essa pessoa continue tendo acesso à sua vida. Então estabeleci limites. Não voltei a morar com meus pais. Não entreguei minha herança. E não aceitei mais ser tratada como a pessoa que deveria resolver os problemas de todos. 1 ano depois, voltei à antiga casa do meu avô. O jardim estava diferente, mas a pequena varanda continuava igual. Sentei na cadeira onde ele costumava tomar café. Levei comigo uma cópia da carta. Enquanto olhava para as árvores, finalmente entendi o verdadeiro significado daquela noite. Quando Rafael gritou, "Dê-me sua herança ou saia desta família. Você escolhe." Ele achou que estava me oferecendo apenas 2 opções. Dinheiro ou família. Mas ele estava errado. Eu tinha uma terceira opção. Escolher a mim mesma. Escolher minha paz. Escolher não carregar a culpa pelas decisões de outras pessoas. E principalmente escolher não permitir que o amor pela minha família significasse abandonar minha própria dignidade. Alguns meses depois, a primeira estudante recebeu a bolsa criada em homenagem ao meu avô. Era uma garota de 17 anos chamada Luísa, de uma cidade pequena do interior de São Paulo. Ela segurou o certificado com as 2 mãos e disse, "Eu achei que nunca teria essa oportunidade." Olhei para ela e senti meus olhos se encherem de lágrimas. "Seu sonho é seu", respondi. "Ninguém pode decidir quanto ele vale." Naquele momento pensei em Rafael. Pensei na mesa daquela noite. Na ameaça. No silêncio da minha mãe. Na carta. E percebi que se eu tivesse entregado minha herança naquele momento, talvez tivesse comprado alguns dias de paz. Mas teria perdido algo muito mais importante. Minha voz. Minha liberdade. Minha capacidade de dizer não. Hoje, quando lembro daquela noite, não sinto mais raiva. Sinto gratidão. Não pelo que fizeram comigo, mas pelo que aquela escolha me ensinou. Minha família tentou me convencer de que sair significava perder tudo. Na verdade, quando eu saí daquela mesa, comecei a recuperar tudo o que havia perdido, tentando agradar aos outros. Rafael nunca mais me pediu minha herança. Nós ainda não somos como éramos antes. Talvez nunca sejamos. Mas algum tempo depois ele me procurou e pediu desculpas. Dessa vez não havia gritos. Não havia exigências. Apenas um homem admitindo que tinha errado. Eu aceitei o pedido de desculpas, mas mantive meus limites. Porque aprendi uma coisa que meu avô tentou me ensinar através daquela carta.
Família não é quem exige que você se destrua para provar que ama. Família é quem consegue amar você mesmo quando você diz não. E naquela noite, quando meu irmão me deu uma escolha, pensei que estava escolhendo entre minha herança e minha família. Hoje sei a verdade. Eu não escolhi o dinheiro. Eu escolhi a mim mesma. E foi a melhor escolha que já fiz. Quando olho para trás, percebo que aquela noite não destruiu minha família. Ela apenas revelou o que já estava quebrado. Meu irmão queria que eu acreditasse que precisava escolher entre minha herança e minha família. Mas no fim, descobri que existia uma terceira escolha. Escolher a mim mesma. Eu não entreguei o dinheiro. Também não deixei que a raiva controlasse minha vida. Escolhi a minha paz, a minha dignidade e o direito de construir meu próprio caminho. Minha relação com Rafael nunca voltou a ser como antes. Talvez algumas feridas simplesmente não desapareçam. Mas hoje consigo olhar para tudo sem sentir culpa. Porque finalmente entendi uma coisa. Amar sua família não significa permitir que ela destrua você. E quando alguém tentar convencer você de que precisa se sacrificar para provar que ama, lembre-se, dizer não também pode ser uma forma de se respeitar. Naquela noite meu irmão disse, você escolhe. E eu escolhi a mim mesma. E foi a melhor escolha que já fiz.